O JL de hoje começa falando da delação premiada de 3 funcionárias da TM Medical, empresa envolvida no esquema da máfia das próteses nos hospitais do DF. Uma funcionária relatou que a empresa organizava as fraudes pelo WhatsApp. O Correio Brasiliense teve acesso com exclusividade às 3 colaborações que trazem detalhes de como a máfia das próteses agia com os médicos dentro dos hospitais particulares da cidade. Em um trecho da delação, a técnica de enfermagem conta que a TM Medical tinha 3 grupos de WhatsApp articulados por Johnny Wesley para organizar as fraudes. A Operação Mr. Hyde foi deflagrada no dia 1º de setembro do ano passado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do DF. A suspeita é que o esquema criminoso, que funcionava com o apoio de médicos e dos hospitais, lucrava com a colocação de órteses e próteses sem necessidade em pacientes. Na primeira fase da operação, em setembro, 13 pessoas foram presas e mais de R$500 mil foram apreendidos. Na época, a polícia fez buscas no Hospital Home, em 3 clínicas e na casa de médicos que estariam envolvidos na fraude. Na segunda fase, no início do mês, o Hospital Dyer foi o alvo das investigações. Várias denúncias foram feitas ao Ministério Público. Ao todo, cerca de 100 pacientes se dizem vítimas do esquema criminoso. Comigo aqui no estúdio está a jornalista Flávia Maia, do Correio Brasiliense. Ela teve acesso com exclusividade às delações premiadas que trazem detalhes de como a máfia das próteses agia no DF. Obrigada pela presença, Flávia. Nós vimos na matéria que as empresas organizavam aí esse esquema, essa fraude, por meio do WhatsApp. Quem seriam aí esses gerenciadores desses grupos? A TM Médica, ela tinha 3 grupos de WhatsApp, um deles era o de agendamento de cirurgias, né? Nessa de agendamento de cirurgias, o John Wesley, que é o grande articulador do esquema até então, nessa primeira fase da operação, ele perguntava, ele cobrava, né, dos seus representantes comerciais, e aí, quanto se vendeu, o médico usou a mais ou não usou, entendeu? Então, funcionava assim, ele fazia a cobrança dos seus representantes, dos seus funcionários, usando o WhatsApp. E uma das funcionárias contou no seu depoimento que durante o tempo que ela ficou aí na empresa, que trabalhou nesse esquema, somente uma cirurgia foi realmente de urgência. É isso mesmo? Ela conta na delação dela que sim, que ela se lembra que foi um caso de um agente penitenciário que tinha quebrado a coluna. E as demais eram colocadas todas como urgência e emergência para o plano de saúde aprovar mais rápido. E aí não olhar muito ao preço, a marca que estava sendo usada ali na órtese e na prótese a ser usada pelo paciente. E de quanto que era essa propina? A empresa recebia uma porcentagem, os médicos recebiam outra porcentagem, cada um tinha aí um valor para receber? De acordo com as delações, o valor era de 15% a 30% sobre o procedimento, sobre o que ele ia receber usando essas próteses e essas órteses da TM Medical que ela revendia, entendeu? E alguma pessoa continua presa desde aí do início dessa operação? Já continua presa? Tem 3 pessoas que continuam com prisão preventiva. Desde setembro, né? Então, são 5 meses de operação, as pessoas estão presas há 5 meses, entre ele e o John Wesley, que era o grande articulador do esquema, né? E como é que vai ser daqui para frente, depois aí dessas delações, como é que vai funcionar? Quais são os próximos passos? Nesse momento, a primeira fase, a primeira denúncia oferecida pelo Ministério Público já está na Justiça. Já foram feitas 10 audiências. Nessa semana teve uma que foi remarcada por conta dessas delações, que a Justiça aceitou esses depoimentos, né? Então, daqui 15 dias tem outra. E agora a polícia está continuando com as investigações em outros hospitais e outros médicos ainda. A Mr. Hyde não acabou, é só a ponta do iceberg. A matéria amanhã com exclusividade no Correio Brasiliense, com todos os detalhes dessas delações, também no site, né, Flávia? correiobrasiliense.com.br. Obrigada pela sua presença, Flávia Maia, do Correio Brasiliense.